Eu confesso que eu nunca me imaginei, não é, como padre antes de ter o meu encontro pessoal com Jesus, antes de verdadeiramente viver, né, esse processo de conversão. Antes de conhecer a Jesus, por muitas coisas que aconteceram na minha vida, companhias e escolhas erradas que eu fiz na mais tenra idade, felizmente eu vivi uma experiência muito forte e nociva com as drogas. Eu entrei no mundo das drogas, por incrível que pareça, com 11 anos de idade. Isso foi aumentando gradativamente, conheci várias drogas, usei vários tipos de drogas, cocaína, maconha e muitas outras drogas, né? Pasta base de crack, muitas coisas, muitas drogas e felizmente essa vida puxa muitas outras coisas ruins, como a mentira, os namoros desregrados, muita coisa ruim. Mas eu sempre tive no coração uma semente de fé. Eu fui batizado, eu era católico, tinha uma família boa, mas eu me perdi muito, entrei em coma por causa de droga também, fui expulso de escolas, vivi coisas muito ruins, sabe, antes de conhecer a Deus. E graças a Deus, com 17 anos, eu fui convidado para participar de um encontro da igreja, uma experiência de oração naquela época, né? E graças ao Senhor, a bondade, a infinita misericórdia do Senhor, nesse encontro, eu tive nesse retiro, né, um encontro pessoal com Jesus, fui batizado no Espírito Santo e ali a minha vida mudou. Ali eu fui liberto das drogas, daquela vida sem sentido, errada, ouvindo rock satânico, tanta coisa ruim. E me abri para Deus e comecei a caminhar com Deus. Fui batizado no Espírito Santo, tive o meu encontro pessoal com Jesus, mas a minha conversão foi gradativa, né? Não é no início desse processo que eu senti o chamado vocacional, não. Foi aos poucos. À medida que eu fui me entregando a Cristo, Ele foi me revelando seu projeto, seu plano de amor. Então eu pude descobrir minha vocação, né? E dar passos para o sacerdócio na Canção Nova. Eu louvo a Deus porque nesse tempo de drogadição, de vida perdida, sem Deus, e tive a graça e tenho a graça, né, de ter uma mãe muito especial, que sempre rezou muito por mim. Eu chegava em casa nas madrugadas, chapado de droga, alto, né, na droga, infelizmente, e minha mãe sempre estava lá, ajoelhada, rezando o seu terço, o seu rosário, pedindo por mim a Deus. E ela nunca desistiu de mim, sabe? Mesmo quando eu já tinha desistido. Eu tinha desistido de mim mesmo, mas graças a Deus a minha mãe nunca desistiu. E hoje eu tenho consciência do poder da intercessão de uma mãe, de um pai que ora pelo filho, que não desiste de lutar, que se entrega em oração, intercedendo pela libertação do próprio filho, da filha. Tem um grande poder diante de Deus. Eu sou fruto da oração, da intercessão da minha mãe, que há muitos anos atrás, quando eu ainda estava nas drogas, na época que a Canção Nova passava naquele canal dos cavalos, né? Nem tinha um canal próprio, minha mãe já ligava lá em casa para que eu assistisse, tentava de todas as formas me alcançar e me trazer para Deus, porque ela intuía, ela sabia que somente Deus poderia me libertar verdadeiramente daquela vida errada, daquela vida sem sentido. Depois do meu processo de conversão, graças a Deus eu fui sentindo uma necessidade de me entregar a Cristo, de conhecer mais da sua palavra, de viver os sacramentos, e fui fazendo retiros. Nessa época eu morava em Londrina, no Paraná, né, no norte do Paraná, e tinha uma casa da Canção Nova lá, que na verdade durou até 2000, né, o ano 2000. E eu me recordo que eu tinha uns 4, 5 meses de conversão, e uma vizinha muito querida lá do Paraná me falou, vamos comigo na Canção Nova fazer um retiro? Era uma senhora e eu um jovenzinho. Mas eu vejo que ali foi a mão de Deus me alcançando, porque era na Canção Nova esse retiro. Eu fui, o Márcio Mendes ainda estava pregando há muito tempo atrás, e lá eu fiz uma experiência mesmo, porque eu já tinha me convertido, mas existiam muitas coisas dentro de mim, muitos processos dentro de mim que precisavam ser resolvidos, sabe? Muitas coisas nas quais eu precisava crescer, resquícios dos vícios dos quais eu precisava me libertar. E lá na Canção Nova eu fiz esse retiro, foi fantástico. Eu lembro que nós escrevemos os nossos principais vícios e pecados e os queimamos num tambor que tinha no meio de onde nós estávamos, todos rezando em oração. Foi um momento de muita libertação. E a partir dali eu comecei a caminhar firmemente com Deus e comecei já a conhecer, me apaixonar pela Canção Nova. Não pensava em fazer caminho ainda, mas alguns anos depois comecei o meu processo vocacional e entrei na Canção Nova, essa obra fantástica que é uma obra de Deus, que tanto me evangelizou, me evangeliza, que é canal para muita gente também. Eu comecei meu caminho vocacional para a Canção Nova no ano de 2001. Eu vim à Canção Nova em 2000, né?
2001 comecei meu caminho vocacional, fiz um caminho vocacional fantástico, né? Pessoas maravilhosas, membros da Canção Nova me acompanharam. Fantástico e ao mesmo tempo desafiante, porque eu tive que me deparar com muita coisa na minha história. Mas eu comecei a sentir que Deus me chamava para esse carisma, para fazer parte dessa companhia de pesca que o Padre Jonas nos ensina, que a Canção Nova é uma companhia de pesca. E depois de 2 anos de caminho, eu entrei na Canção Nova, comecei o meu processo vocacional, fiz o meu discipulado, na época chamava noviciado, né? Fiz o meu noviciado, fiz o pré-noviciado ou pré-discipulado na época e ingressei no seminário, comecei a estudar. Foi um processo lento, mas muito profundo. Deus começou a curar as raízes da minha história aqui na Canção Nova, porque esse carisma, o dom Canção Nova, o carisma Canção Nova, ele tem um poder de ressurreição, sabe, gente? Porque a minha história tinha deixado muitas consequências negativas em mim, mas na Canção Nova eu comecei a ser evangelizado. Eu comecei a ser curado por Deus. Eu comecei a conhecer a mim mesmo, a conhecer o Senhor. E comecei também, pouco a pouco, a aprender a ser um canal dele, do Senhor, para tantas pessoas que precisavam de cura, de libertação, de salvação. Depois de ter passado tudo que eu passei, eu tenho a graça de ser um canal de Deus na Canção Nova e de ver os meus irmãos aqui na Canção Nova sendo um canal de Deus para que milhares de pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, tenham o seu encontro com Jesus pessoal, sejam curadas e libertas. É um privilégio fazer parte dessa obra, porque a Canção Nova evangeliza de verdade. Gente, o que você vê pela televisão é de verdade. Nós aqui nos nossos setores, nós convivendo, a evangelização acontece. Como o Padre Jonas, o nosso pai fundador, sempre pediu, nós experimentamos Cristo e o levamos para os outros. Eu quero estender as minhas mãos a você. Você mesmo. Se você quiser e puder, vem fazer parte dessa família. Vem ajudar a Canção Nova a continuar essa missão linda de salvar, de levar Jesus para tanta gente que precisa. Eu sou fruto da Canção Nova. Eu sou padre hoje por causa desse carisma e eu acredito nessa obra. Acredite também, você também, vem fazer parte dessa obra. Torne-se um sócio agora, contribua mensalmente para que a Canção Nova continue essa missão linda de evangelizar, de levar Jesus aos corações.